Meus irmãos em Cristo, nós estamos já há alguns dias meditando em apenas um capítulo. Não sei se os irmãos notaram, né? Talvez muitos ainda não tenham notado isso, mas nós estamos há alguns domingos já meditando em apenas um capítulo da Palavra de Deus, usando as expressões deste capítulo para nossa edificação. Falamos sobre uma linguagem que Paulo utilizou, não é? Para ilustrar a mensagem da cruz. Paulo se valeu da linguagem chamada paradoxal, do paradoxo. Depois falei da ausência da cruz e a tristeza de um evangelho, dito evangelho, onde a cruz está ausente, onde a mensagem da cruz de Jesus não está presente, a igreja sucumbindo, não é? Às divisões, às heresias, aos pecados. E hoje eu queria pensar, quando olhamos para a cruz, o que aconteceu? Quando chegamos à cruz de Cristo e ouvimos a mensagem da crucificação, o poder da ressurreição, o que aconteceu? Eu me lembro da criação de Gênesis 1, né? O nosso autor Moisés, ao narrar o livro da criação, vai dizer assim: e disse Deus, haja luz e disse Deus, haja luz e... Por que é que houve luz? Porque Deus disse. O poder do que Deus diz e o poder da fala de Deus é inegável. Jó fica tão espantado com o poder de Deus, tão espantado com o poder de Deus, que ele vai dizer quando percebe o Senhor e a grandeza dele: eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Ele vai dizer assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém, irmãos? Esse é o poder de Deus. Aí a pergunta que eu faço é: quantos estão aqui porque Deus chamou? Quantos estão aqui porque Deus chamou? Levante a mão. Eu sou chamado. O que eu vou dizer para você hoje é isso. Tão certo como Deus disse, haja luz e houve luz. Tão certo como Deus te chamou, você está aqui. Eu vou dizer para você que um Deus que chamou você lá na cruz do Calvário, tem poder na cruz do Calvário de Jesus Cristo, para manter você perseverante na sua salvação até o último dia. Você vai chegar lá não porque você merece, não porque você está estruturado, não porque você é bonzinho, não porque você é perfeito, e não porque você vai resistir todos os dias maus da sua vida. Não, você vai chegar lá tão certo, porque Deus chamou você, e quando Ele te chamou, Ele chamou para completar a obra que um dia Ele começou na sua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, abra a palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O irmão vai comigo dos versos 26 ao verso 31, nova versão internacional. O irmão que tem o boletim dominical da igreja já tem aí o estudo publicado, tá? Se quiser depois acompanhar, você vai verificar aí, com ele aberto junto com a Bíblia que eu vou pregando, e você vai vendo, ó, tá aqui, tá no segundo parágrafo, são 3 parágrafos só, não é? Você vai olhar o seu pastor aí abençoando você, parágrafo a parágrafo desse estudo, deixando com você o tema, o chamado eficaz dos cristãos. Eu estou usando a palavra eficaz, irmãos, porque nada é mais eficiente e nada é mais eficaz do que o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? 1 Coríntios 1, 26, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o verso 31, me acompanhe. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, todos juntos, quem se gloriar, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bondoso Deus, a tua palavra vai ser exposta nessa manhã. A tua palavra é poderosa, ela é suficientemente capaz, ó Deus, de derrubar as fortalezas, de destruir os sofismas que dominam nossas mentes e nossa sabedoria intelectual.
Queremos repudiar e renunciar à sabedoria humana e pedir que desça sobre nós sabedoria que vem do alto, pura, luz do céu, para iluminar os nossos corações. Oramos imerecedores de tamanha graça, mas oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Se você está com a Bíblia aberta, eu peço que fique com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 1, você verá que nós estamos estudando esse primeiro capítulo já há alguns domingos, pelo menos no domingo passado, o domingo inteiro, nós fomos a esse capítulo. Você percebeu que a igreja, ainda que sendo formada por homens pecadores e frágeis, ela é chamada para ser uma igreja santa. Veja que a primeira vez que a palavra chamado aparece, 1 Coríntios 1:2, a equipe de multimídia pode acompanhar. 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ele vai dar duas sentenças sobre santificação importantes aqui. Santificados em Cristo Jesus e veja, chamados para serem santos. Uma santidade proveniente, uma santidade inerente à presença de Cristo Jesus e ao seu chamado a cada um de nós para estarmos com Ele. Ele vai dizer, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Aí ele vai dizer a saudação. A vocês, graça, paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que o primeiro chamado da igreja é para ser santo. Que o primeiro chamado dos cristãos, e a primeira vez que o verbo vocar, a vocação e o chamado à salvação acontece, é uma igreja chamada em Cristo para a santidade. A segunda percepção que Paulo dá à igreja de Corinto, e ela precisa perceber para vencer as lutas internas que ela tem com o pecado, está a partir do verso 4, quando você percebe que a igreja é alvo da graça de Deus, aguardando através dessa graça infinita do Senhor a volta dele e pedindo que ele venha buscar a sua igreja. Veja 1 Coríntios, a partir do verso 4, acompanhe. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam, veja a espera da parousia da vinda de Jesus. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, por que você vai estar firme? E por que você vai perseverar até o fim no dia do Senhor Jesus? Paulo recita isso no versículo 9. Fiel é Deus, a segunda expressão, o qual, o que está escrito aí? Fiel é Deus, o qual? Você percebe que o Deus que chama é o Deus que vai concretizar o chamado? Tão certo como ele disse, haja luz e houve luz, tão certo é o seu chamado para a salvação. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí você diz, pastor, mas essa igreja não foi lá essas coisas. Exatamente. Mas essa igreja não foi lá essa bênção. Exatamente. Mas essa igreja não é o espelho santo da supra-sumo perfeição. Não. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Esta carta vem exatamente nesse sentido de despertar a igreja para dizer a ela, Cristo convoca você novamente a um lugar onde você precisa visitar. Cristo convoca você a um lugar onde você precisa estar. Cristo convoca você, igreja, a um lugar chamado cruz. O Calvário e a cruz, para que estando de novo ali, esse esvaziamento da cruz, essa frieza espiritual, esse mundo pecaminoso que você está mergulhado, seja novamente deixado para trás. A igreja cometeu pecados terríveis, ela está em divisões. A Bíblia vai dizer, versículo 10, uns são o quê? De Paulo, outros são o quê? De Apolo, outros são o quê? De Pedro, outros são o quê? De Jesus, né? Há uma divisão tão grande que os que são de Paulo estão pregando a graça abundante, de tal maneira que a graça cobre todo e qualquer pecado, que se você estiver no pecado e morrer nos seus pecados, não, você vai ser salvo. Porque Deus então vai legalizar toda essa vida suja que você tem, porque você não tem nenhuma capacidade de mudar. Como se a santidade não fosse uma evidência da obra da salvação. E por isso então a carta tem que chegar com uma preocupação. Cuidado você que defende que é de Paulo, que desvirtua o evangelho da graça. E ele vai corrigir casamento, fornicação.
Chicote vai comer. Do capítulo 2 ao capítulo 7 é chicote doutrinário, disciplina do evangelho, para uma igreja cheia de graça, mas que vive em pecado e desgraça. Depois você vai perceber que ele fala da questão de Apolo, ele está colocando a questão de liderança. Estão disputando que pastor é melhor, né? O que prega melhor, o que ora melhor, quem trabalha mais, quem faz mais. E nessa ideia de quem faz e quem fez, ou quem vai deixar o nome na história, a igreja é dividida pela liderança. Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Depois ele vai dizer de Pedro, aquela questão do moralismo. A equipe dos legalistas que querem cumprir a lei, e pela lei expulsar todo mundo da igreja, porque todo mundo é incapaz de cumprir a lei. Eles cuidado com a igreja de Cefas. Esse pessoal é moralista e pouco cristão. E por fim diz, alguns são de Jesus. Aí eu sempre li esse texto achando que os que são de Jesus era coisa boa. Mas aí você vai estudar a epístola toda e vai encontrar nos versículos subsequentes que os que são de Jesus estão na verdade usando o evangelho para condenar todo mundo, né? Bando de pecadores, e não tem amor, e não tem restauração, e não tem busca para a salvação, e não estão trazendo as pessoas de volta. Então, na verdade, aquele povo se tornou realmente um povo dividido, absolutamente infiel aos principais ensinos do evangelho que receberam, e a carta do apóstolo Paulo se tornou extremamente preciosa e poderosa para uma igreja que tinha muitas doutrinas, muitos comportamentos teológicos, mas nenhum amor. 1 Coríntios 13. Não adianta dar os bens, ter muito recurso, ser um sino que bate bem alto. Se não tiver amor, 1 Coríntios 13, será o quê? Nada. Se não tiver amor, nada seria. E diz mais, nada disso aproveitaria. E aí ele vai colocar a igreja no lugar. Tudo isso eu estou dizendo para que nós cheguemos agora à visão do chamado e compreendamos o que é que estamos fazendo aqui e por que o nosso Deus vai nos fazer perseverar no nosso chamado. Veja os versos 30 e 31. É aqui que destaco a mensagem desta manhã e compreendo o chamado mais eficaz, o chamado mais poderoso que a igreja do Senhor Jesus recebeu. Versos 30 e 31, 1 Coríntios, está lá. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Estão comigo, sim ou não? Então você pergunta, por que vocês estão aqui? Vou repetir a pergunta para você responder sim ou não. Né? Vocês estão aqui por iniciativa sua ou de Jesus? De Jesus, sim? Sua? Não. Se nós fôssemos buscar e se nós um dia tentássemos chegar, nós nunca chegaríamos. Aqui é a primeira resposta da graça de Deus à sua igreja, de que o chamado não é nosso, é dele, de que a iniciativa de vir ao Salvador não é nossa, é dele. Veja o texto bíblico poderoso assim nos instrui. É, porém, por iniciativa dele, nosso Deus, que vocês estão aqui em Cristo Jesus. Aí veja, o qual se tornou sabedoria de Deus, diga amém. Sabedoria de Deus, isto é, justiça de Deus, diga amém. Diga santidade, diga amém. E redenção. Quando eu entendo esses 4 princípios, eu compreendo o que a igreja está vivendo e experimentando na grande obra de salvação que Deus realizou. E ele vai dizer por que Deus apontou tudo para Cristo e chamou para si a responsabilidade. Versículo 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se em quem? Glorie-se no Senhor. Quando você vê um evangelho cheio de glória humana, cheio de roupagem humana, cheio de pintura humana, onde o indivíduo é glorificado e o reino não, onde o indivíduo é glorificado e Jesus não, onde a igreja é a igreja que triunfa e Jesus não, pode ter certeza que essa glória é do homem, ela não é de Deus. É muito ouro, é muita riqueza, mas é uma igreja sem poder e sem autoridade. Eu estou olhando para o apóstolo Pedro e verificando como Pedro foi levar o evangelho de Jesus a um coxo, jogado à porta de um templo, mendigando salvação, recursos, identidade, tudo que ele precisava. Ninguém deu. Pedro humilhou-se, abaixou-se a ele e disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí, anda. Mas a citação anterior, a frase que antecede ao despertamento daquele homem que é levantado pelo poder de Deus é, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aqui, irmãos, eu vejo claramente o apóstolo Paulo, mais uma vez, resgatando o princípio da salvação de Deus e da graça de Deus, de uma igreja poderosa e triunfante, como sendo a igreja que aponta toda a glória, todo louvor, de tudo que ela faz, de tudo que ela é, para o santo nome, sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí eu quero a primeira lição, está no seu boletim, que eu trago desse texto, e tiro do texto para o nosso coração. Deus chamou,
Chamou sua igreja de maneira eficaz, mas chamou de maneira eficaz todas as pessoas que compõem a sua igreja. Veja o verso 26, né? Por favor, veja o verso 26, só o início. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram o quê? Chamados. Pastor, o senhor tirou tudo isso dessa vírgula? É isso mesmo. Essa sentença publicada, desse parágrafo inteiro, eu procurei, irmãos, reduzir apenas dessa vírgula. O chamado de Deus é eficaz por quê? Porque só Ele poderia realizá-lo, e a Bíblia diz que foi Ele que fez a santa convocação. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Onde o apóstolo Paulo disse isso e repetiu isso em todos os seus ensinos de carta às suas igrejas? Abra comigo 2 Timóteo 1, 9 e 10, e veja como Paulo compreendeu e entendeu o chamado de Deus que eu recebi, né? Se hoje a Angélica está aqui, Mariane está aqui, Carlos Fernando está aqui, Edmar está aqui, Ellen, Caio, né? Eu vou parar de dizer nome, porque daqui a pouco você vai dizer, o senhor não disse o meu, né? Eu estou aqui usando os que eu estou vendo, são sempre os maiores, eu noto os maiores, né? Com todo respeito a Ellen, é porque você está do lado do maior, aí me chamou a atenção, né? Aí a Angélica vai dizer, me chamou de maior, aí tá vendo? Já estou arrumando problema em casa. O que eu estou dizendo aqui é que ao olhar para os irmãos, eu agradeço a Deus que nós estamos aqui porque Ele nos chamou. É isso que o apóstolo Paulo defende e lembra a esta igreja. Porque o que Paulo está dizendo é, a recuperação da saúde da igreja não vem pelo seu esforço. A recuperação de nossa saúde espiritual não vem o tanto quanto pelo quanto eu posso fazer ou queira fazer. Vem por reconhecer e viver para agradecer o poder da cruz que está em nós e para representar o poder transformador da cruz na santidade que expressamos pelas obras de Cristo e do seu Santo Espírito que habitam em nós. O Evangelho é muito claro, ele vai dizer, veja, 2 Timóteo, veja se está certo, 1:9, eu estou sem retorno, eu creio que só os irmãos veem, não é? Eu ali não vejo não, os irmãos não veem também não, né? 2 Timóteo 1:9, ali para mim também não aparece não, eu estou me vendo lá, mas não vejo o texto não. 2 Timóteo 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Está falando de quem? De Deus, né? Não em virtude das nossas obras, amém, irmãos? Irmãos, isso é a Bíblia, isso é o Evangelho, agora apareceu, glória a Deus, ressuscitou aí o telão, né? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, aí veja o poder do Evangelho, não em virtude das nossas obras. Há uma tentativa de colocar a salvação como esforço nosso, como obra nossa, que eu faço, que eu compro, que eu pago, é um vaso aqui, um vaso ali, um negócio numa esquina, uma joelheira no joelho, uma vela acesa, uma coisa que eu compro, uma coisa que eu vendo. Há um esforço da religião para desvirtuar o Evangelho. Paulo chama a igreja de volta para o Evangelho e diz, Ele nos salvou e nos chamou, mais uma vez a vocação e a salvação, com uma santa vocação. Chamado e vocação é a mesma palavra. E ele vai dizer, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria o quê? Determinação e graça. Esta graça nos foi dada através de uma pessoa, quem? Isso chegou a nós através de uma pessoa, Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante o quê? A morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Natanael, como é que chegou para nós essa salvação? Por meio do Evangelho. Então o apóstolo Paulo bate na questão de que a igreja precisa pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, e quando o Evangelho pregado e ensinado é transmitido às pessoas, é pelo Evangelho de Jesus que as pessoas caminham para a cruz e têm a sua vida transformada. Quando entendemos o que isso significa, entendemos por que Deus nos chamou e somente Ele nos chamou e por que Ele faz o chamado. Porque é uma obra dele. Veja Atos capítulo 16, verso 14 e 15, o chamado da jovem Lídia, da senhora Lídia. Uma das que ouviram, Atos 16, 14, uma das que ouviam o Evangelho era uma mulher, era temente a Deus, nome Lídia, vendedora de tecido de púrpura, ela era da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Deixa essa frase aí, lê comigo essa frase, todo mundo junto, para a gente perceber que a gente lê a Bíblia e pula da Bíblia o que é importante. A gente vai lendo como se fosse todo o texto, e o texto tem que ser todo entendido, mas está nas frases. Vamos ler juntos? O Senhor abriu o seu coração
Você tem capacidade de abrir seu coração para você entender? Você não tem. Você tem capacidade para mover o seu coração para você receber o que o Evangelho diz o tempo todo, contra tudo que ensinam por aí, e tem milhares de igrejas pregando o contrário do que eu estou dizendo aqui. Eu fico triste com isso, porque eu olho para a Bíblia e pergunto, como é que pode você erguer uma igreja, colocar um nome, né? Dizer Jesus Cristo é Senhor, pare de sofrer, e ele prega contra tudo aquilo que a Bíblia, o Evangelho, foi o Senhor que abriu. Se o Senhor endureceu o coração de Faraó, ele fez porque ele é poderoso. E se o Senhor abriu o coração de um homem, de um rei, ele abriu porque ele é o quê? Poderoso. E quem abre ou fecha corações é o Senhor. Quem tem as portas da chave do inferno é o Senhor. Eu tenho as chaves. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o leão de Judá. Está entendendo, irmão? Então veja a importância de quando o indivíduo procurar orar pela salvação de alguém e orar pela conversão de alguém, ele não fica batendo com a pessoa e se confrontando com ela. Ele bate aonde? Na porta do céu. Mães que oram pelos seus filhos veem resultados muito mais poderosos do que aquelas que entram em confronto direto com os filhos. Porque é o Senhor que move o coração. É o Senhor que move o coração. O texto diz que depois que ela foi batizada, versículo 15, chamou o povo para dentro da casa e disse, se os senhores me consideram crente, venham para minha casa. Paulo disse, a santidade dela nos convenceu. Que coisa espetacular o Evangelho de Jesus, quando o Espírito Santo vai no nosso coração. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo o quê? Nos vivificou. Isso é poderoso demais. Eu um defunto espiritual, mas Cristo me ressuscita pelo seu chamado. Ele diz assim, Carlos Elias, levanta, porque a cruz te levantou. Como um imã, a cruz ela vai atrair a Jesus todos aqueles que ele vai chamar pelo poder da sua salvação. Veja que em Atos capítulo 5, verso 31, é interessante o que a obra faz através de Cristo. Atos 5, 31. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador. Aí veja, para dar a Israel arrependimento e perdão. Quem vai produzir arrependimento e perdão no cristão é o nosso Senhor Jesus, em obras que ele faz pelo seu Santo Espírito. Fulano não se arrepende, fulano não se arrepende. Ore ao Espírito do Senhor. Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Esse é o evangelho de poder pregado aqui nesta manhã. É olhar para o texto e entender que todo arrependimento e perdão chega à igreja por obra exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja Atos 11, 17 e 18. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus dizendo, então, Atos 11, 18, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo a quem? Quem concedeu arrependimento para quem? Deus aos gentios. Pastor, o senhor está pregando o evangelho da eleição, ou do calvinismo, ou não sei de que lá. Não. Me tira desse negócio aí. Me arranca dessa camisa de força aí. Eu estou pregando o evangelho da cruz. Eu estou dizendo que a palavra revelada do Senhor Jesus diz para mim e para você hoje, que todas as obras de arrependimento, convite à salvação, e que todo chamado de Deus vem dele, e é por causa dele que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Eu vejo hoje as pessoas construindo e desconstruindo o evangelho em função de sabedoria humana, a qual Deus já rejeitou, e o apóstolo Paulo está aqui por isso. Porque está dizendo, uns são de Paulo, uns são de Pedro, uns são de Apolo. Aí Paulo diz assim, nós não somos nada. Deus vai derrubar a sabedoria humana, Deus vai derrubar o forte para levantar o fraco. Deus vai dessa força tornar fraqueza, e vai dessa fraqueza tirar força. Por quê? Porque Deus diz assim, Deus vai bagunçar com vocês, para mostrar que tudo o que acontece para a bênção de vocês, vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu tenho um gráfico que eu coloquei, eu não sei se eu vou conseguir colocar, e vejo muita confusão hoje sobre a doutrina da salvação, e eu queria tentar passar rapidamente, para a gente poder pedir misericórdia a Deus e dizer, Senhor, nos tira desse imbróglio, nos tira desse embaraço, Senhor, nos tira dessa confusão. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, e também não é para chegar aí, tá, o irmão vai achar assim, vou entender isso em 2 minutos que o pastor vai colocar. Mas eu quero colocar por quê? Porque toda divisão
ela é fruto, irmãos, do abandono do centro. Olha lá. Você consegue ver no meio o Monte Calvário, o túmulo, está vendo a pedra removida lá? No meio da linha do tempo tem a cruz e o Calvário, é a ressurreição, né? O túmulo. Digam sim. Estão vendo? Ela é o centro da história. Perceba, eu botei lá na parte esquerda a criação do mundo e coloquei lá no final, né? O fim da história, lá no final está o juízo final, está tudo lá no final. Quando as pessoas vão discutir chamado e salvação, eu tenho um pânico terrível. Quando eu começo a conversar com alunos, seminaristas, né? E pessoas que estão estudando a fé, e elas começam a se aprofundar numa sabedoria humana que as deixa doidas. Elas vão se aprofundando numa sabedoria do homem que as confunde. Elas vão mergulhando nas tentativas do ser humano explicar um amor que é inexplicável e entender um chamado que só recebemos, não sabemos nem muito bem quando acontece, nem por que acontece. O evangelho é claro, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem o quê? Nem para onde vai. Mas a gente apronta. Os grandes debates que dividiram religiões hoje no tema da eleição e no tema do chamado e no tema da salvação, tiveram como dois grandes ícones, dois homens chamados João Calvino e Jacó Arminio. Eles vão, de alguma forma, produzir material para ajudar as igrejas a tentar entender como Deus opera. O grupo de João Calvino está ali com laranja, tem uma palavra eleição e laranja. Estão vendo? Digam sim. Você perceba que a eleição está surgindo depois da criação, está vendo? Tem a criação, primeiro Adão, queda, aí eu estou colocando eleição e João Calvino. As teses de João Calvino, no início de sua tese sobre calvinismo, dizia que Deus cria um mundo perfeito, santo, justo, bom. Deus cria um mundo sem culpa, sem pecado. Deus cria um mundo ajustado, santo, um homem capaz de se relacionar com ele, e ainda não há morte. Porque o salário do pecado é o quê? Então é depois da criação e depois da queda que há o chamado lapso, a ruptura da perfeição. João Calvino diz, nos seus primeiros ensinos, que Deus ali decretou, pós-pecado, Deus decretou um caminho de salvação para o homem. E ali então, pós-pecado e queda, Deus faz uma lista de eleitos, leva esses eleitos até a cruz, e da cruz até o quê? A glória. Essa linha de raciocínio, não precisa gravar essa coisa, não quero complicar a sua cabeça, sei que você vai sair daqui dizendo, hoje saiu fumaça da cabeça. Essa linha de raciocínio eles chamam de infra-lapso. Aqueles que estão debaixo da queda. O que João Calvino fez foi tentar e procurou tentar livrar a ideia de que o decreto acontece antes da queda, para que ninguém saia por aí dizendo que Deus então criou o mal. Que foi Deus que criou o mal e foi Deus que treinou Adão para pecar. Isso é dito hoje com liberdade. Tem gente que diz que a origem do mal e toda a origem do mal é o próprio Deus, e que o mal está em Deus, e que essa parte má do Senhor Deus sai pelo mundo a criar zoação e bagunça aí. Esse pessoal está colocando o decreto de Deus antes da queda. Esse pessoal vai dizer assim, supra, acima. Serve de nada isso, né? Confusão. Está lá, ó. Se Deus fez o decreto supra, lá então de origem, lá antes de queda, de Adão, ele já escreveu tudo e decidiu tudo. E ele disse, ô diabo, você vai descer e fazer a sujeira. Está lá no decreto. É assim que pensa o supra. Você vai sujeira e vai fazer Adão pecar, e eu vou descer e vou resolver. Era um teatro. Ele escreveu tudo lá no primeiro decreto. E tal. Supra, hoje brinca com infra, porque supra defende que Deus é a origem do mal, infra não, que o homem é a causa e o infra, mas é tudo calvinismo. Supra ou infra, você vai estudar nos livros lá. Que confusão. E colocam toda a origem da salvação na origem da criação. E no decreto, eu coloquei lá, salvação por decreto. Pode verificar, se eu não consigo ler aqui, para mim não dá, você, ó, salvação por decreto, predestinar, está lá. Eles colocam neste início ali a salvação. Caminhamos depois da criação, a queda de Adão, o pecado de Adão e a primeira criação arruinada, um novo decreto, é o pessoal do infra, João Calvino, e que vai fazer uma correção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o culpado da distorção não é Calvino. Calvino até faz uma coisa melhor e mais suave, que é uma correção pós-queda. Mas o Teodoro de Beza, que é discípulo de Calvino, para tentar arrumar a situação diante da igreja que está se desviando na doutrina da salvação, Teodoro de Beza inventa e fortalece com a sua rede de discípulos a ideia do supra,
Deus já está com tudo lá pronto, eu crio mal, eu faço isso, eu faço aquilo, e vai resolver assim. Quando nós lemos a Bíblia, o que a Bíblia diz? Para mim, o contrário de tudo isso, que depois que o homem cai, o Senhor compareceu, Adão, onde está você? E diz, por causa do que aconteceu, a mulher vai ter, né? Essas dores, a terra vai ter o quê? Espinho e abrolhos, mas ele diz, depois da queda, eu vou enviar, aqui está o ponto da salvação, aquele que vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Eu não tenho que voltar lá para pegar a explicação da salvação, eu tenho que caminhar para a cruz, porque o meu Deus diz que virá aquele que vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Quanta gente se confunde e se perde, voltando no decreto que nós nem sabemos, e que os homens criam e tentam redigir para explicar a nossa fé, quando deveríamos não olhar para o passado, mas olhar ali na história, para o futuro e para a cruz. Levar o homem para o meio da cruz, onde estão dois elementos importantes da fé. Pois vocês, veja lá Efésios 2:8, pois vocês serão salvos pela graça, pelo quê? Salvos pela graça por meio da fé. Quando pensamos em salvação, nós não podemos descartar nunca os dois elementos que estão presentes na doutrina da salvação. Nós somos salvos pela graça por meio do quê? A salvação por decreto, irmãos, o tempo todo coloca a graça, mas dispensa a fé, porque o decreto está pronto. Percebe o problema de tirar o elemento da fé? Quando alguém tira o binômio da doutrina, em algum momento essa doutrina vai fracassar. O indivíduo vai à rua, olha só o que eu estou dizendo. Ele vai à rua, ele vê um estupro acontecendo, ele vê um roubo acontecendo, um homicídio acontecendo, ou algo ruim acontecendo, ele santo, olha aquilo acontecendo e diz, eu não vou nem me meter porque isso Deus já sabia, ele já decretou e isso acontece porque é vontade de Deus. Aí, ó. Você acha que o estupro e uma violência é vontade de Deus? O determinismo vai na ideia de que um decreto determina tudo. Nós vamos na cruz e vamos dizer que na crucificação, Cristo arruma tudo. E corrige tudo. E na cruz, nós nos consertamos como Adão, como criatura, e nos tornamos uma nova criação. Vejamos que então temos a salvação na cruz, que é a salvação pela graça, por meio o quê? Da fé. Aí você diz, o senhor está pregando o arminianismo. Também não. Eu estou tentando me tirar dos extremos, porque você diz assim, o senhor está pregando o arminianismo. Não. Eu estou fugindo e tirando você da ideia do calvinismo supra ou infra, que pode destruir a sua fé se você não souber entender, e livro você do arminianismo incompleto e inconsequente, se você não entender o problema do que ele está dizendo, se você me diz, eu creio no livre-arbítrio, na visão de Armínio, de que eu tomo as minhas escolhas. Veja como Armínio determina e compreende a eleição. É um pepino, irmãos, e um problema. Jacó Armínio me diz que a nossa eleição, ela está pautada não no decreto do início, que é o Calvino defende. Armínio diz, não, Deus decretou a salvação no final. Ele diz assim, Jacó Armínio, Deus é eterno, e em sendo eterno ele conhece o alfa e o ômega, ele é o princípio e o quê? E o fim. Ele está dizendo que Deus visitou o fim da história, e lá no fim da história encontrou Caio, Hélio e Angélica lá no trono dele, então ele faz uma lista e está todo mundo lá. Então ele tem por eternidade, por ter visitado a eternidade, o nome de todo mundo, porque ele, Deus, já está lá. Só que veja o risco disso. Tudo isso é colocado com as consequências, se ele visitou o fim, das ações do ser humano. Entendeu, Caio? Ele vai julgar os seus feitos. E todos os seus feitos, todos os fatos estão lá, e naquele juízo, julgando o que você fez, então você é absolvido ou condenado, e lá você é salvo, e por isso você está lá. Isso é salvação pelo quê? Pelas obras. Para piorar a coisa, tem o grupo que não quer ser calvinista, não quer ser arminiano, mas quer ser, por exemplo, católico apostólico romano. A salvação vai ser pelo quê? Pela igreja. Olha isso. O que é que o evangelho catolicismo, ensinado do catolicismo vai dizer? Que fora da igreja não há o quê? Isso é um problema. Porque a igreja se torna, não a cruz, a igreja se torna o lugar da salvação. Fora da igreja não há salvação. Como assim? A salvação é só Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Quando o indivíduo diz que a igreja é a salvação e que a igreja é a porta da salvação ou o lugar onde ele pode ser salvo, o que ele está dizendo, coloca a sua atenção no que eu estou dizendo. É que uma instituição ou estrutura ou um corpo pode ser o lugar de salvação. Por isso, então, ele exige que você vá tomar a ceia e o batismo na igreja. Porque o batismo salva, sim ou não? E também a ceia salva, sim ou não? Porque
ele diz que sim. Ele diz que sim. Na igreja, sim. Você tem que tomar. É o chamado elemento da graça. Chama-se transubstanciação. Você precisa comer do pão, beber do cálice, estar na igreja. Porque se você não beber a ceia, não comer o pão, você não será o quê? Isso valida a cruz? Hein? Hein, Joaquim? Cadê o Joaquim? Saiu? Joaquim está o maior pregador que eu já vi, viu? Depois eu vou falar do Joaquim. Joaquim está o maior pastor, irmãos. Quantos anos tem o Joaquim? 4 anos. Joaquim já prega o evangelho na rede social. Parabéns. Me emocionei. O maior pastor que eu já vi. Pregador do evangelho de 4 anos, ensinando filhos a obedecer pai e mãe na rede social. Parabéns, o maior pregador que eu já vi. Fechado aqui o parênteses, voltando ao estudo, que é complicado. O que você faz? Eu não vou nem para a presciência de fim do mundo e considerar as obras. E eu não volto nem no decreto divino, que anula as ações e a participação do homem. Eu vou na graça por meio da fé. Repita comigo Efésios 2:8. Porque vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé. Aos 2 elementos. Por que eu estou dizendo isso? Bota de volta o gráfico. Porque é na cruz e na centralidade da cruz que o evangelho é cheio. Porque é na cruz, na centralidade da cruz, que o evangelho é pleno. Porque é na cruz que Jesus Cristo derrama o seu amor por nós pecadores, e a morte de Jesus traz justiça para nós. Então, meus irmãos, quando alguém perguntar, você é calvinista, você é arminiano, você é isso, aquilo, você fala, eu sou cristão. Arminianismo ou calvinismo? Eu falo, cristianismo. Eu sou da cruz de Cristo, do evangelho da graça de Cristo, de erguer a cruz de Cristo, onde eu vou chegar pela fé à cruz, e na cruz eu serei salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quando eu compreendo tudo isso, irmãos, eu me torno uma nova criação, eu passo a ser parte da igreja, eu sei que eu estou na igreja, eu sei que eu sou igreja, eu sei que Cristo é o cabeça da igreja, eu como pão, eu bebo a ceia, né? Eu vou a viver o evangelho, eu sou salvo pela graça de Deus. O que eu estou dizendo, e esse é o ponto da mensagem, é que este foi um problema e se tornou um problema na igreja de Corinto. O evangelho se tornou esvaziado. Você pode perceber o tempo todo o texto, sabedoria humana, sabedoria humana, sabedoria humana. É disso que eu estou tratando. Que em algum momento, o sabedoria humana e o sofismo humano tomam o lugar do evangelho puro e simples de Jesus. Entendeu, irmãos? Aí você lê lá um compêndio de 900 páginas e diz, agora eu sei. Falei, devia ter ficado com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? É preciso mais do que a sabedoria humana para salvar o homem. É preciso graça de Jesus e chamado de Deus. E isto quem fez foi o Senhor. E nos entregou isso através do seu santo Filho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abandone essas ideias. Cuidado com esses sofismos, cuidado com essas sabedorias. Quando nós tentamos esse caminho de sabedoria humana, nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da graça de Deus e nos perdemos, irmãos, nas principais doutrinas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria levá-los agora ao segundo ponto e já vamos tentar caminhar para o final, fechando este gráfico que eu expliquei aí sobre a questão de onde estão os extremos e a sabedoria humana que nos faz perder a essência, veja, e o centro da cruz, e a cruz como a centralidade da mensagem do Evangelho. Segundo lugar, Deus escolheu de maneira o quê? Incondicional os cristãos para edificarem a sua igreja. Dá uma olhada versos 27 e 28. 1 Coríntios 1, se puder colocar na tela, me ajuda. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Acompanhe comigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o quê? Os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir o quê? A nadas que são. Para reduzir a nadas que são. E versículo 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Importa que ele cresça e eu o quê? Diminua. Quando o apóstolo Paulo escreve que essa salvação é incondicional, você verá a palavra escolher 3 vezes. Veja, escolher. E aqui, eleição, eleição. Mas Deus, 27, escolheu. Achou aí? Pessoal, pode, isso. Mas Deus o quê? Escolheu. Veja a segunda vez a palavra escolher aqui. Para envergonhar os sábios. E escolheu, no mesmo versículo 27, as coisas fracas. Palavra o quê? Escolheu.
A segunda vez que a terceira vez, 28, ele escolheu o quê? As coisas insignificantes. O que ele está dizendo? Vocês estão esperando um rei, eu mandei um servo para ser derrotado na cruz. Vocês estão esperando um político poderoso que governe com mão de ferro. Eu mandei alguém para ser crucificado na mão dos políticos para morrer pelos seus pecados. Vocês estão esperando uma coisa, eu mando outra. Vocês estão esperando ouro, prata e riqueza. Eu mandei um dos mais simples, que pegou o burro emprestado, a casa emprestada e tudo que ele viveu era emprestado para poder falar de um evangelho simples. Eu estou mandando alguém simples. Daí 53. Tinha formosura em Jesus? Não vimos nele o quê? Beleza nenhuma. O que o nosso apóstolo Paulo está fazendo é trazer a gente de volta para o nosso lugar. O evangelho, pode botar o tema do slide, não bota mais esse não, volta para o primeiro tema. O pessoal não ficar prestando atenção, que isso aí confunde. Volta no tema do slide, tá? Bota o slide da mensagem, por favor, aqui atrás. Deixa o slide da mensagem, tá? O que eu estou pedindo aos irmãos é para que voltem comigo à cruz e digam: Senhor, eu te agradeço pela centralidade da cruz, pelo evangelho da cruz, pela mensagem da cruz, né? O que Paulo disse então? Porque ele usou a palavra escolher de forma incondicional, porque não leva em conta nada do que nós somos ou que fazemos. Abra comigo Romanos 9. Romanos 9. A gente está terminando já, pessoal, fica tranquilo. Romanos 9. Abra comigo Romanos 9, o verso de número 11. E vamos ver como é que Deus trabalha as decisões, as escolhas que Ele faz. Veja como Deus trabalha as decisões e escolhas que Ele faz. Romanos 9, 11. Estão comigo, sim ou não? Romanos 9, 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, Esaú e Jacó, ou fizessem qualquer coisa boa ou o quê? Má. Quando é que Deus decidiu, atenção, quando é que Deus decidiu o futuro dos meninos e traçou a história dos meninos? Quando eles viveram, interagiram e reagiram fazendo coisas boas ou más, ou decidiu antes deles nascerem. O que o texto está dizendo aqui? Antes que eles fizessem as coisas. Antes que eles tomassem suas decisões, eu já estava traçando um caminho para eles. Isso é importante você dizer, porque Deus, quando vai salvar alguém, não vai levar em conta as suas obras. Não vai levar em conta as suas obras. É isto que a salvação incondicional significa. Ela é incondicional porque a única condição da salvação é Deus amar. Incondicional. Você não vai comprar. Lembra lá do texto lá em Atos, né? Chega Pedro e Paulo, né? Chega o apóstolo Pedro e João, vão visitar Filipe, e aí eu quero comprar as doutrinas do Espírito Santo, eu quero comprar. Nunca o dinheiro vai comprar aquilo que para Deus é incondicional. Continua comigo no verso 12. Ele diz assim: não por obras, verso 12, mas por aquele que chama. Amém, irmãos? Versículo 12, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó e aborreci a quem? A Esaú. Quando aprendemos as doutrinas do ato incondicional de Deus amar e das decisões pelas quais Deus ama, eu agradeço a Deus porque Ele ama, simplesmente ama e Ele decide amar. Vamos ao último ponto então desta mensagem. E o que é que isto significa? O último ponto desta mensagem: Deus, através do seu chamado, fez para si a igreja, propriedade exclusiva dele. Por que Deus fez a igreja propriedade exclusiva dele? Verso 30, é porém por iniciativa dele, verso 30, que vocês estão aqui. Aí eu quero destacar as coisas que ele colocou como evidências da propriedade exclusiva da igreja. Deus se tornou, versículo 30, 1 Coríntios 1, o qual se tornou, primeira coisa, sabedoria. Segunda coisa, justiça. Terceira coisa, qual é a quarta? Aqui, irmãos, está todo o projeto de Deus para nós entendermos como Deus nos ama e como Deus nos salva. Primeiro, lembrar que Cristo se tornou toda a sabedoria, isto na igreja. O que isso significa? Isso é afirmar que foi sua sabedoria, a sabedoria de Deus, a ação sábia de Deus que nos levou a ser salvos. Ele abriu o nosso coração e colocou o entendimento para que houvesse em nós a palavra da salvação. Pode olhar o texto, versículo 26, não foram nobres, não foram esses que Deus escolheu, não foram os sábios, 1 Coríntios 1, 26, não foram, versículos 26 e 27, não foram os fortes, foi? Não, ele disse que foi os fracos, e disse mais: as coisas loucas e simples deste mundo, eu vou usá-las para confundir os sábios. Quando eu olho para um texto desse, eu agradeço ao meu Deus, que a sabedoria que me salva, ela não será construída
nem nas universidades, nem nos laboratórios. Eu não estou dizendo que essa sabedoria não nos ajuda na vida comum. Sim, mas ela não é um ato para a salvação de Deus. O analfabeto vai ser salvo, o intelectual vai ser salvo. O analfabeto será condenado, o intelectual será condenado pela cruz, pelos pecados, pela aceitação, pela fé, pela incredulidade, não pela sua sabedoria ou pelos seus méritos humanos. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós entendermos. Se depois da palavra sabedoria encontramos a palavra justiça, o que isso significa? Ele se tornou nossa justiça. Está dirimido aqui que a sua justiça foi colocada sobre nós. É como olhar para cada um de nós e Deus olhando para cada um de nós dizendo: está sobre o meu filho a justiça de Deus. Pense, por exemplo, clamando da sepultura o homicídio de Caim contra Abel. Quem pode remir o homicídio de Caim contra Abel? Jesus, porque ele entrega a sua vida para que aquele pecado possa ser reparado. Entende? Ele não diz que aquilo que Caim fez é inocente. Ele não diz que aquilo que Caim fez está certo. Ele condena em Cristo com morte para dizer o quê? Ele só pode ser absolvido porque o meu filho se fez o quê? Culpado no seu lugar. Quando Deus olhar e perguntar por uma justiça, vai olhar para Jesus e vai dizer: meu filho se tornou justiça no seu lugar. Entendeu? Você não vai conseguir consertar o seu pecado. É a justiça de Jesus. Terceira palavra, ao indicar Jesus se tornou nossa santificação. O que é que isso significa? Ele está destacando aqui que a santidade perfeita de Cristo nos garante salvação. É a santidade perfeita de Cristo que faz com que cada um de nós seja santificado. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Irmão, essa doutrina é muito poderosa. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não vai ser uma, nem duas, nem três vezes que vai se repetir esse sacrifício. É uma vez, feita para sempre, o crente vai ser santificado. Terceiro e último lugar, e aqui eu termino, ao declarar: Cristo se tornou nossa redenção. O que isso significa? Na verdade, Deus está nos informando que Cristo nos comprou, Cristo nos deu liberdade. Pertencemos a Deus por causa da ação salvadora de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Livres, é como eu pudesse cantar: eu sou livre, não é assim? Eu sou livre. O que é que significa? Quando Cristo na cruz do Calvário morreu e lá naquele túmulo ressuscitou, trazendo para cada um de nós vida, a Bíblia diz que Ele nos redimiu, Ele nos trouxe redenção. Para onde isto nos leva? Vamos terminar, fique de pé. Terminamos lendo o verso 31. Onde isto aponta? Onde isso termina? Onde isso nos leva? Onde devemos chegar? Aqui, o ponto crucial que a igreja de Corinto deveria retornar para encontrar-se com a cruz. Versículo 31. Para que, como está escrito, todos juntos, quem se gloriar, nós não temos nada de que nos gloriar. E a nossa glória está no Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nela eu vou me gloriar. Nela eu posso me orgulhar, pois só a cruz de Cristo nos pode salvar. Procure os decretos, procure o futuro, procurem tantas ideias que a sabedoria humana construiu, com pelos enormes. Vai sucumbir à fé, porque vai sair do centro da cruz para todo e qualquer desvio da sabedoria humana. Vai se perder no determinismo, nas filosofias, nos sofismos, vai desviar da fé. Mas se olhar para a cruz, todos os dias vai viver e dizer: não há glória em mim, não há perfeições em mim, mas eu me glorio, sim, me glorio, na cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Porque esse chamado é eficaz? Não foi feito pelo pastor Carlos. Ah, mas eu me converti no apelo do pastor Carlos. Eu chamei você a ouvir o Evangelho e a compreender as doutrinas. Mas quem trouxe o Evangelho foi o Espírito Santo de Deus que o chamou à salvação. Porque o chamado de Deus é eficaz. E fiel é Deus que o chamou para levá-lo ao dia da salvação.